Sejam bem-vindas, minhas lindas, mais uma live. Hoje vamos falar sobre sabotadores do emagrecimento. Manda convite para todo mundo, que eu já tô mandando convite. Convida todo mundo. Manda convite. Vambora. Estou aqui mandando convite para minha mulherada toda, do meu coração. Então, clica aí no aviãozinho do lado e manda também para todo mundo. Bora convidar. Bora convidar a galera toda. Essa live de hoje tá imperdível, um tema imperdível, tema transformador. Então, bora enviar. Bora enviar para todo mundo. Falem aí, amores. Vocês que estão chegando agora, contem-me como estão as coisas. Oi, Aninha. Como estão o retorno? Como é que tá o retorno da Páscoa? Muito importante, quero saber. Tenho perguntado para as minhas coaches, mando mensagem, pergunto e quero saber como é que estão as coisas depois da Páscoa, né? Páscoa a gente acaba se permitindo comer uma outra coisa e tal, mas a questão não é o comer, a questão é o comer de forma descontrolada, né? Historinha que você se usa para se convencer a comer. E a gente vai falar sobre isso, sobre autossabotagem hoje nessa live. Enfim, autossabotagem. Você sabe o que é autossabotagem? Enfim, a autossabotagem, ela é uma coisa bem interessante, né? A autossabotagem, segundo a psicologia, é o comportamento repetitivo que traz resultados negativos, ou seja, a pessoa tem aquele comportamento negativo, né? Sabe que aquilo não tá levando a pessoa a lugar nenhum e mesmo assim ela fica se convencendo a comer, enfim. Então, a sabotagem, segundo a psicologia, é esse comportamento repetitivo, né? Que traz resultados negativos para a vida da pessoa e mesmo assim ela continua agindo daquela forma, né? No coach, nós identificamos muito as ações que não satisfazem ao coach, né? Então, e que mesmo assim acabam se repetindo. Mesmo que o coach, mesmo que a pessoa ela queira mudar aquele comportamento, o autossabotador, ele encontra desculpas, encontra motivos, né, para agir de forma a se autossabotar, a autossabotar os seus planos. Então, é necessário identificar as coisas que satisfazem aquela pessoa, né, e que se repetem com a mesma frequência. Vocês têm esse tipo de comportamento? Já pararam para refletir nesse tipo de comportamento de autossabotagem? Por exemplo, algumas pessoas compulsivas, né, elas buscam emagrecimento, mas a autossabotagem, o comportamento repetitivo, o comportamento aditivo, trabalha contra o sucesso daquela pessoa. Ela acaba criando historinhas na mente dela para se convencer a fazer o errado, a se convencer a agir daquela forma que não leva ela a lugar nenhum. Então, a autossabotagem são esses padrões mentais, né, que desencadeiam esses sentimentos que levam a pessoa a comer, levam a pessoa a agir de forma, digamos assim, errada, né? Então, é como se a pessoa pensasse, por exemplo, alguém um compulsivo, que usasse sempre a desculpa de que, eu vou comer, vai que amanhã eu não estou aqui, né? E todo dia ele tá ali de novo, né? Então isso é uma autossabotagem, é uma historinha, é um padrão de comportamento que ele sempre usa para se convencer a fazer o errado, né? E por que o coach ele é tão transformador? Porque a gente trabalha esses padrões, né? Por exemplo, o famoso hoje eu mereço. Quem nunca falou para si mesmo antes mesmo da transformação, hoje eu mereço alguma coisa? Vai num shopping, promete que vai guardar dinheiro para aquele objetivo
e vai no shopping, encontra uma calça jeans maravilhosa e fala: hoje eu mereço. Hoje eu mereço. Isso tudo é uma autossabotagem, né? Uma historinha que a gente conta pra gente para se convencer a fazer o errado. Vocês concordam comigo? Quem nunca, né? Quem nunca foi com cartão de crédito, prometendo que não ia mais gastar, foi no shopping e contou para si mesmo a história do eu mereço? Não é verdade? Então, essa é uma das histórias de autossabotagem, né? Que a gente enfrenta todo dia, né? Quem nunca? Mas a gente também, o autossabotador, né? Você sente que ele segue os mesmos padrões de comportamento, se autossabotando em diversas áreas da vida, não só nesse caso das compras, mas no emagrecimento principalmente. O hoje eu mereço acaba convencendo ele a comer além do que ele deve, a se prometer começar um plano alimentar correto, a prometer levar a sério o emagrecimento. E os padrões de comportamento, as crenças dele acabam levando ele sem sentir para aquele velho padrão de repetição de comportamento anterior, né? Então, os pensamentos sabotadores são grandes vilões na vida da gente, né? São padrões mentais que geralmente nos acompanham desde a infância. Então, são verdades, né? São fatos, são coisas que a gente acaba tendo como verdade. E não necessariamente são verdades, né? A gente aprende ao longo do processo de coach que para tudo na vida existem duas verdades. Duas. A verdade que impulsiona a gente e a verdade que define a gente, né? Então, o sabotador, ele tem essa crença de que ele age porque ele tem um motivo, mas na verdade é um padrão de comportamento dele que está levando ele a agir daquela forma autossabotadora. E muitas vezes ele diz que quando ele viu já foi, né? Mas não. Mas na verdade é uma crença, é um padrão de comportamento dele que faz ele agir daquela forma. Na verdade, é como se fosse uma voz interior na mente da pessoa, né? Falando o que ela deve, como ela deve agir. Eu já falei aqui numa live como se manifesta um resultado na nossa vida, o resultado das coisas na nossa vida se manifestam da seguinte forma. A gente tem uma crença que acompanha a gente desde a infância. Essa crença gera na gente um pensamento. Esse pensamento gera uma emoção na gente, algo que a gente sente. Por exemplo, o exemplo que eu dei da autossabotagem, da pessoa que pensa que vai comer hoje porque ela não sabe o dia de amanhã. Isso é uma crença dela, a crença de que a qualquer momento ela pode morrer, vir a morrer. Então ela tem que fazer hoje, não pensar no amanhã, ela tem que pensar no prazer imediato. Né? Isso é uma autossabotagem, é uma crença que ela tem que provavelmente acompanha ela desde a infância, algum fato que aconteceu ali que fez ela acreditar nessa crença como uma verdade. A verdade que na mente dela foi construída, a vozinha na mente dela que foi construída, de que ela tem que fazer o hoje, que ela quer hoje, porque ela não sabe o dia de amanhã, mas é uma crença. E essa crença gera nela um pensamento. Qual o pensamento? Eu vou comer hoje, né? Eu tenho que comer hoje, né? É a emoção que vem nela. A emoção de que ela vai saciar aquela vontade de forma imediata, né? E vai satisfazer naquele momento. É uma emoção. Eu devo satisfazer a minha vontade de forma imediata, a minha vontade imediata. Não devo pensar no longo prazo. Né? Que gera nela uma ação. E qual é a ação que ela vai ter? Ela vai comer de forma descontrolada, porque ela vai estar pensando só naquele momento ali presente, ela não vai pensar no longo prazo, no resultado que ela vai ter no longo prazo, né? E vai gerar nela um resultado. Qual é o resultado? O resultado é que ela vai perceber que no longo prazo existe, que ela não vai conquistar nada
né, de longo prazo na vida dela, porque ela vai ficar dando vazão a esse sentimento de prazer imediato, né, e não vai ter grandes conquistas de longo prazo, conquistas, grandes realizações na vida dela, né? Então isso vai trazer uma tristeza para ela no longo prazo, né? Mas essa crença de que a qualquer momento ela pode morrer, de que ela tem que satisfazer o desejo dela imediato, é um autossabotador. É um autossabotador. E no coach a gente trabalha esses autossabotadores da pessoa, né, para fazer ela ver esses comportamentos aditivos, né? Enfim, pessoas compulsivas têm esses autossabotadores muito presentes na sua vida. É aquela vozinha que fica na mente da gente e que acaba dando uma permissão para a gente errar, como eu falei, né? A nossa mente, ela é bombardeada de fatos que confirmam a nossa insegurança. Por exemplo, uma pessoa que tem um autossabotador da baixa autoestima, da insegurança, ela acaba usando essa insegurança dela para comprovar, né? Para confirmar para si mesma essa falta de crença pessoal que ela tem nela. Por exemplo, a pessoa que começa uma dieta, começa um projeto de longo prazo e acha que alguma coisa vai dar errado. Ela não percebe, mas isso é uma falta de crença na própria capacidade dela, né? O pensamento de que, ai meu Deus, alguma coisa ruim vai acontecer. E adivinha só, de tanto ela focar esse pensamento em que alguma coisa ruim pode acontecer, acaba realmente coisas acontecendo ali. Porque a nossa mente, mesmo que de forma inconsciente, acaba colaborando para que aquele fato aconteça, né? Então acaba que alguma coisa acaba saindo do trilho. E na mente desse autossabotador, ele acaba achando que aquilo é uma confirmação de que ele tem que largar tudo e enfiar o pé na jaca. A pessoa que está guardando dinheiro para comprar uma casa, por exemplo, e ela acha que sempre que ela começa a juntar dinheiro, alguma coisa ruim acontece na vida dela que tira ela do trilho. Alguma fatalidade acontece que eu preciso gastar dinheiro e eu nunca consigo guardar dinheiro para dar entrada na minha casa. Sabe o que acontece? Na primeira dificuldade que surgir, ela vai achar que aquilo é um sinal para ela realmente gastar o dinheiro que ela tinha guardado. Porque nada na vida dela vai dar certo. E isso é um autossabotador. Então esse tema é um tema muito importante, muito. Porque nós, principalmente nós mulheres, temos o autossabotador muito presente na nossa vida. E o primeiro sabotador que eu vou falar amanhã sobre ele, é o controlador. Quem não conhece uma mulher, uma amiga, uma mãe, que fica o tempo todo tentando controlar tudo dentro de casa? Fica tentando controlar os filhos, fica tentando controlar o marido, fica tentando controlar tudo dentro de casa. Quem nunca conheceu uma mulher assim, uma mãe assim, uma tia assim? E a pessoa se preocupa tanto, né, em controlar, que ela acaba esquecendo de controlar a coisa mais importante, que é ela mesma. E vive num estado de ansiedade muito grande, num estado de estresse muito grande, porque ela vive tentando controlar as coisas, as pessoas ao redor dela. E o fato dela não conseguir gera nela esse estresse. Mas eu vou falar sobre esse sabotador amanhã com calma. Hoje eu quero que vocês entendam sobre a nossa mente, como funciona a nossa mente na questão do sabotador. Então, a nossa tendência natural é nunca enxergar aquela crença que eu falei para vocês, que é a crença que gera esse autossabotador, essa autossabotagem na sua vida. A gente tende a ter dificuldade de enxergar essa crença. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente identifica que a gente tem aquele sabotador? E é muito importante que você fique comigo nessa live ou acompanhe essa série,
para você poder ver os principais autossabotadores, né? Porque só assim você vai conseguir mudar essa crença que te define, que te leva pro buraco, que te tira do seu plano, que te tira do seu projeto de longo prazo e te coloca, substituir essa crença por uma crença que te impulsione, que te leve pro seu objetivo, que te transforme numa pessoa vitoriosa. Então é importante que você fique ao longo dessa semana comigo para você acompanhar os sabotadores, os principais sabotadores que vão ser tratados aqui. Porque a gente só muda a autossabotagem com o conhecimento daqueles padrões que a gente tem que definham a gente e substituição desses padrões por novos padrões de comportamento, né? Mas o principal para que você mude essa situação da autossabotagem é a clareza das suas atitudes. Então, como ao longo da semana eu vou falar de cada um dos sabotadores, é importante que você veja essa série até o fim, para que você possa identificar esses autossabotadores. A autossabotagem é um padrão mental que define a nossa capacidade de ação, o quanto a gente é capaz de agir e reagir perante as coisas da vida. As coisas mais simples e as mais difíceis. Ou seja, define o nosso comportamento. O modelo mental e as crenças são os conjuntos de sentidos. Vou repetir para você, o modelo mental e as crenças são um conjunto de sentidos. Dependendo da crença que você tenha, você vai se sentir uma pessoa feliz ou não de estar agindo daquela forma. Se você foi uma pessoa, por exemplo, que foi criada num ambiente de escassez, o fato de você fazer uma dieta alimentar para emagrecer pode ser que gere um sentimento negativo em você. E tudo isso em crenças que vieram da infância, muitas vezes. Então é necessário conhecer esses autossabotadores. Muitas vezes a gente sabe que tem um comportamento de autossabotagem, mas não sabe identificar exatamente aquele padrão, aquela crença que está levando a gente à autossabotagem. Então é importante que vocês fiquem comigo acompanhando essa série, para vocês terem uma noção, né? Terem uma noção desses vilões da nossa vida, né? Vilões porque eles são prejudiciais quando se tornam regra na nossa vida. E quem nunca conheceu alguém que tem um potencial incrível de realizar, mas que vive se auto-sabotando? Quem nunca conheceu? Não é verdade? Então eu já conheci várias pessoas com um potencial incrível de realizar coisas, mas que sempre quando o negócio tá indo, você pensa que tá indo, que vai dar certo, e a pessoa se auto-sabota, inventa uma desculpa para poder parar com aquilo, para interromper aquele projeto. Então, nós temos vários sabotadores. Nós temos sabotadores do crítico, nós temos sabotadores do controlador, o sabotador do hiperprestativo, do hiperatento. Isso tudo são modelos, né? Padrões mentais, né? Que definem esse tipo de sabotador. Mas o primeiro sabotador que eu vou falar com vocês é o controlador. Quem não conheceu uma pessoa, né, que queria controlar tudo e todos, a todo momento? Essa pessoa, esse controlador, ele tem como principal característica forçar as pessoas a fazerem tudo conforme a vontade da pessoa. A pessoa é a dona da razão, né? E quando isso não acontece, a pessoa fica num estresse, né, e numa frustração incrível, porque ela quer controlar todos, né? Então, quem tem esse sabotador em ação,
é uma pessoa muito determinada, confrontadora, quer levar as pessoas além da sua zona de conforto. O controlador, ele acredita que faz com que as pessoas se mexam, então ele acha que por trás desse comportamento de controle dele excessivo, que tem uma boa intenção, né? Que é a intenção de levar a pessoa além. Alguém se identifica aqui com isso? Com esse comportamento? Fala aqui pra mim. Se alguém se identifica com o controlador aqui nessa live, eu quero saber. Quero ver alguém, ó. Eu vou ser muito honesta com vocês. Eu melhorei muito, mas eu sempre tive esse controlador, o fato de querer controlar tudo e a todos. E o fato de que o controlador, embora ele queira controlar tudo e todos, ele acaba não controlando o mais importante, que é a própria pessoa, a vida da própria pessoa, né? Então, ele pensa que os outros querem que ele haja dessa forma, que ele controle, e ele fica até um pouco chocado quando ele percebe que as pessoas estão ofendidas com esse controle excessivo, né? Então, se sente magoado, se sente rejeitado, tem alta ansiedade. A ansiedade define esse sabotador do controlador, porque ele quer que as coisas saiam exatamente da forma com que ele determinou que sejam feitas. E quando ele vê que as coisas não vão ser feitas dessa forma, ele fica magoado. Embora nem sempre ele admita que fique magoado com aquilo. As pessoas que sofrem influência desse tipo de sabotador costumam justificar a atitude dizendo que são pessoas de personalidade forte, que querem levar as pessoas para o outro nível. Enfim, tem algumas frases que definem esse sabotador. Sem mim vocês não resolvem nada. Eu preciso forçar as pessoas. Se eu não controlar, serei controlado. É o sabotador controlador. E ele tem um medo oculto, né, o controlador, de ser controlado pelos outros. Então ele assume essa tarefa, a tarefa de ser o controlador da casa, né? Então, o porquê que o controlador, ele é um autossabotador? Porque a maior desculpa dada pelo controlador é de que ele não tem tempo para cuidar de si mesmo, porque ele tem que cuidar dos outros. Se ele não cuidar dos outros, nada anda. Alguém aqui se identificou com isso, com essa fala? Ai, mas eu não tenho tempo para cuidar de mim, porque se eu não controlar da vida das pessoas da minha casa, nada anda, nada flui, ninguém faz nada. Alguém já se identificou com esse diálogo? Identificou alguém que use esse diálogo? A gente geralmente identifica muito, né? Então, isso geralmente vem da infância, em que houve alguma experiência de vida no controlador, né? No sabotador do controlador, em que ele foi obrigado a crescer muito rápido, né? A ganhar maturidade muito rápido. Foi algum fato da infância dele que obrigou ele a crescer antes do tempo. Então, geralmente é isso que acontece, que na vida do controlador, que gera essa ansiedade, né? Então, por exemplo, se você sente impulso de controlar tudo e a todos, experimenta, por exemplo, abrir mão desse controle e deixar que as coisas fluam de forma natural. Porque você pode acabar se surpreendendo. Você pode acabar se surpreendendo com o fato de perceber que as pessoas ao seu redor, elas conseguem cuidar da própria vida. E a segunda coisa que eu tenho a dizer para o sabotador controlador é que ele tente controlar a própria vida, né? O sabotador controlador é aquele que fica o tempo todo tentando controlar a vida dos outros.
e usa isso como desculpa para não ter controle da própria vida. Porque ele quer controlar todos, mas ele não quer ser controlado. E isso causa uma frustração e uma ansiedade muito grande nele. Geralmente são pessoas muito ansiosas, pessoas controladoras, controlador, são pessoas que vivem em constante estresse. Vivem querendo que as pessoas se comportem da forma que ele acha que é o certo. Então, esse controlador, a definição dele é ansiedade. Sem mim, vocês não conseguem resolver nada. Mas a verdade é que se ele abrir mão do controle, ele pode acabar se surpreendendo. Surpreendendo porque as coisas vão continuar seguindo mesmo sem o controle, sem o seu controle. E porque ele pode acabar percebendo que as pessoas ficavam ofendidas com o excesso de controle em suas vidas. Então é isso, até acabei entrando um pouquinho no sabotador, controlador. E ao longo dessa semana a gente vai falar dos outros sabotadores, do hiperprestativo, do crítico. O crítico é aquele sabotador que fica o tempo todo se criticando, mas a gente vai falar com calma sobre cada detalhe, cada nuance desse sabotador. A autossabotagem, ela limita as vitórias na sua vida no longo prazo. E geralmente a pessoa que se sabota em várias áreas da sua própria vida, não só no emagrecimento. Embora aqui hoje a gente esteja falando do emagrecimento. Mas a pessoa que tem esse padrão mental, né, do sabotador, do crítico, do hiperprestativo, que são padrões que foram criados na infância, geralmente são pessoas que trazem esses padrões mentais lá da infância. Então, geralmente são pessoas que não só no emagrecimento se auto-sabotam, mas em diversas áreas da vida. Por exemplo, tem aquela pessoa que se sabota na vida profissional. Nada do que ela quer fazer dá certo, né? E ela não consegue identificar qual é a crença, qual é o padrão mental que está levando ela a se auto-sabotar. Então é muito importante que vocês acompanhem essa série Tamara, e para poder identificar cada padrão de cada sabotador, principal sabotador. Eu vou falar de alguns sabotadores, não vou falar de todos. Mas é importante que você acompanhe essa série para você ver a nuance de cada sabotador. Hoje eu falei do controlador, um pouco do controlador. Amanhã eu vou falar novamente dele com mais detalhes. Eu tenho certeza que muitas mulheres, mães aqui, se identificaram com o controlador. Porque nós mulheres temos muita tendência de achar que a vida da nossa família não flui se a gente não estiver controlando a vida da família o tempo todo, do marido, do filho, né? E isso não necessariamente é uma verdade. Porque a gente controla a vida de todo mundo, mas muitas vezes a gente acaba não achando tempo para cuidar da nossa própria vida, né? Então, esse diálogo, principalmente, né, que a grande maioria das minhas seguidoras é mãe, mulher, esposa, é para você, mãe, mulher, esposa, que acha que a vida da sua família não flui se você não tiver no controle e vive numa ansiedade constante, vive num estresse enorme porque você acha que tudo tem que ser feito conforme você determinou. Mas você tem que lembrar que para tudo na vida existem duas verdades. E existe mais de um modo de fazer aquilo. De fazer o que você acha que deve ser feito. Nós não somos donos da verdade absoluta. Nós, mulheres, não somos donas. Então, experimente um dia abrir mão do controle. E eu lembro, na minha vida, que foi muito determinante. Que eu era aluna da Carol Ferreira no coach. E teve um evento da Carol, eu moro no Rio.
E teve um evento da Carol que foi em São Paulo. E eu nunca tinha largado meu filho com meu marido para fazer qualquer coisa na época. E eu larguei o meu filho no dia do meu aniversário para ir num evento da Carol em São Paulo. Mas era uma coisa que eu precisava fazer por mim. E na época eu tinha muito esse sabotador, né, o controlador, muito presente na minha vida. Porque eu achava que eu tinha que controlar tudo, que eu era a detentora da verdade, que se eu não tivesse ali perto do meu filho, alguma coisa ia acontecer de errado. Mas eu me surpreendi, porque quando eu cheguei estava tudo bem. Eu viajei preocupada, achando que alguma coisa fosse dar errado, e acabei me surpreendendo, porque meu marido foi ótimo, se saiu muito bem com meu filho, ficou com meu filho pequeno, se divertiu, levou ele para passear, cuidou dele muito bem, e os dois sobreviveram muito bem sem mim. Então eu lembro de pensar nisso, gente, eu fico preocupada de estar controlando o tempo todo a situação como mãe, mas muitas vezes eu não tinha tempo para me cuidar, porque eu achava que eu tinha que estar controlando. Eu acabei me surpreendendo. Por quê? Porque eu podia tranquilamente delegar a tarefa de cuidar do meu filho um dia ou outro para o meu marido, para poder fazer um cabelo, fazer uma unha, cuidar de mim, ter um tempo para mim de mulher. Mas eu não percebia que eu é que me auto-sabotava, né? Eu que exigia demais controle, eu que queria controlar demais a situação. Não eram eles que exigiam demais de mim, era eu que controlava a situação demais. Tanto que quando eu deixei o meu filho com meu marido, eu me surpreendi. Ele teve um ótimo desempenho, ele é um ótimo pai. Então eu não precisava ter esse estresse todo, esse controle todo na minha vida. Então esse é um dos sabotadores. Tem o crítico, tem o hiperprestativo, né? Então tem o vítima. Mas aqui a gente vai falar de alguns sabotadores, porque não dá tempo também da gente falar muito de todos, cada um em detalhes. São coisas para serem tratadas com calma na sessão de coach, mas a gente vai tratar dos principais sabotadores aqui. Então é importante que você acompanhe essa live, fique juntinho comigo durante a semana. Hoje é quarta, vamos estar junto quinta, sexta e sábado para falar dos principais sabotadores. Então esse conteúdo está imperdível. Esse conteúdo é transformador, então é importante que você esteja aqui presente, ouvindo sobre autossabotagem, sobre o que você vem fazendo que te sabota, né? Sobre esses padrões de comportamentos que você trouxe da infância e que te sabotam, que você muitas vezes não consegue ter noção, né? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava morrendo de saudade de estar com vocês em live, morrendo de saudade. E ao longo dessa semana nós vamos falar mais de autossabotagem. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Então eu espero que depois, quem não assistiu ela inteira, assista, porque tá maravilhosa. Eu queria que na minha época, antes de eu me transformar, alguém dissesse essas coisas pra mim. Então, assim, eu sei que são conteúdos transformadores e riquíssimos. Então, espero que vocês aproveitem esse conteúdo, acessem, vejam, mandem mensagem pra mim. Muito obrigada pela presença de vocês, Aninha, Geni, Andressa, Claudinha maravilhosa, sempre presente, Marta. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Um ótimo dia para vocês, um dia cheio de vitórias. Uma semana cheia de vitórias e cheia de foco, meus amores. Beijos. Fiquem com Deus.